Sejam bem-vindos ao curso de Programação em C do canal O Matemático Computacional. Neste nosso encontro, os doutrinarei sobre as funções de entrada e saída padrão da linguagem C. Técnicas minuciosas de entrada e saída de informação serão abordadas a seguir. Sigam-me, os bons. Vamos então brincar com as funções de entrada e saída padrão da linguagem C, se especializando em detalhes aos quais lhe diferenciará de outros programadores. Primeiro vocês verão as funções de escrita e de leitura de caractere a caractere, assim como as funções para ler e escrever strings. Em seguida, verão detalhes sobre a captura e impressão de números, tanto inteiro quanto de ponto flutuante. Ao final, vocês se especializarão em como formatar dados, tanto na entrada quanto na saída. O primeiro conceito que lhes passo aqui é o de string, que nada mais é do que uma sequência de bytes, ou seja, é aquela sequência de informação de dados aos quais queremos ler ou escrever. A leitura é realizada a partir de um dispositivo de entrada para um dispositivo de memória. Tal dispositivo de entrada pode ser um teclado, um disco rígido ou uma conexão de rede. Já para a ação de escrita, nós queremos pegar a informação da memória e levá-la para um dispositivo de saída. Esse dispositivo de saída pode ser a tela, uma impressora, um disco rígido ou uma conexão de rede. Aqui nós consideraremos que a entrada padrão é através do teclado e que a saída padrão é feita no terminal de comandos. E aqui neste episódio, vocês aprenderão detalhes sobre as funções de entrada e saída da biblioteca stdio. Para ler um caractere por vez, deve-se usar a função getChar, ao qual espera que um caractere seja pressionado pelo teclado e cujo código ASCII deste é retornado. Este código ASCII é convertido em seu respectivo símbolo em uma variável do tipo char. Para imprimir um caractere por vez, deve-se usar a função putChar, que deve receber o código ASCII do caractere a ser impresso. Se porventura se passar uma variável, uma constante caractere para putChar, tal caractere será impresso na saída padrão. Se você passar o código ASCII inteiro, o símbolo que representa este código será impresso na saída padrão. Quando ocorre sucesso na leitura com getChar e na escrita com putChar, ambos retornam o inteiro que representa o caractere lido ou escrito. Agora, quando há um erro de leitura ou escrita, ambas as funções retornam o símbolo EOF, que significa End of File, fim de arquivo. Imagine que você esteja lendo um arquivo e o fim foi atingido. Neste caso, há nada mais para ser lido. Portanto, EOF é retornado. Para simular um EOF em sistemas baseados em Unix, no terminal deve-se pressionar Ctrl D. Agora, se está utilizando o sistema operacional Windows, no prompt de comando, deve-se pressionar Ctrl Z para enviar um sinal forçado de EOF. Neste código-fonte a ser simulado, deseja-se inicialmente contar quantas letras minúsculas foram digitadas no terminal. Dentro do laço while, é realizada a leitura de caractere por caractere com getChar. Depois se questiona se o caractere é igual à constante EOF, porque se for, então o fluxo do programa sairá do laço de repetição e, fora dele,
será impresso caractere por caractere do vetor string P e impresso o número de letras minúsculas. Ao executar a aplicação, está se aguardando digitar o primeiro caractere. Bom, vou pressionar a letra Q minúscula. Enter. Pois bem, o caractere C não é EOF, então não dará o break. Ele é uma letra minúscula, então o número de minúsculas será contabilizado. Agora vamos executar novamente o getChar. Percebam que foi lido o /n. O getChar lê todos os caracteres pressionados no teclado em sequência. Pois bem, quebra de linha /n não é EOF, /n não é letra minúscula. Agora novamente ele vai executar o getChar. Está se aguardando pressionar uma nova tecla. Vou pressionar a letra A maiúscula. Enter. Perceba que A maiúsculo não é EOF, não é letra minúscula. Novamente, ele volta no while e lerá o próximo caractere pressionado. Percebam agora que eu vou digitar vários caracteres ao mesmo tempo. Vou digitar B, H, N maiúsculo, I minúsculo, O minúsculo. Vocês verão que a cada vez que se entra no getChar, cada caractere será lido separadamente. Leu-se então o B maiúsculo, o H minúsculo, o N maiúsculo, o I minúsculo, o O minúsculo e agora o /n que representa o Enter. Vamos ler agora o próximo caractere. Pois bem, eu estou em ambiente Unix e eu vou enviar um sinal de End of File, EOF. Pressionarei Ctrl D. Pressionei. O código EOF foi enviado para a minha variável char_c. Percebam que aqui é o equivalente a -1 e vocês verão que o if dará verdadeiro, se executará o break, que forçará a saída do while, e aqui fora será impresso por vez caractere por caractere. Percebam que não aparece no terminal ainda, porque se aguarda o aparecimento do caractere quebra de linha. Variamos aqui para todas as letras de P e agora vamos imprimir o número de minúsculas. Percebam que o conteúdo de P foi passado para o buffer de saída. Entretanto, só quando se encontra na saída uma quebra de linha é que o que está no buffer é passado para o terminal. Para se ler uma cadeia de caracteres, ou seja, uma string, pode-se usar a função fgets, que recebe um endereço de memória de um vetor de char ou um ponteiro para char, o número máximo de caracteres que se deseja ler e armazenar nesta cadeia de caracteres. E aqui é um ponteiro de arquivo que representa o stream de informação ao qual deve ser lido. Se porventura desejamos ler do teclado a informação, então devemos passar o ponteiro stdin, que já é implementado pela linguagem C. Se porventura se está lendo de um outro arquivo, então devemos passar o ponteiro que abriu tal arquivo para este stream. A leitura de fgets finda quando o número máximo de caracteres lidos é atingido ou uma quebra de linha é acionada. A leitura de fgets finda quando uma quebra de linha é acionada, ou seja, quando um /n é passado para a leitura ou quando o número máximo de caracteres é atingido. Para escrever uma cadeia de caracteres, pode-se utilizar a função fputs, que recebe a cadeia de caracteres e se deve passar qual é o stream onde a saída será apresentada. No caso da saída padrão, o terminal, devemos passar o ponteiro stdout, que já vem implementado na linguagem C. Se porventura desejamos imprimir em algum outro arquivo, devemos abrir este arquivo através de um ponteiro de estrutura file e devemos passar este em fputs. Este código-fonte que é apresentado a vocês visa ler uma quantidade n de nomes e armazenar aquele nome com a maior quantidade de caracteres na variável vetor de char maior nome.
Para isso, primeiro, lemos a quantidade de nomes a serem lidos. Em seguida, o getChar ele é executado para consumir o enter informado após a informação do número de nomes a ser informado no programa. Isto porque o fgets ele lê quebra de linha. Então, se eu não colocasse esse getChar aqui, o primeiro nome a ser lido seria simplesmente uma quebra de linha, já que o fgets para a leitura quando um enter é informado, ou seja, um /n, ou o número máximo de caracteres é atingido. Pois bem, este laço de repetição que itera n vezes, lê o nome, computa a quantidade de caracteres do nome lido, ou seja, temos um laço de repetição que incrementa a variável tam enquanto o caractere de fim de string ou caractere nulo /0 não é encontrado. Depois disso, questiona-se se tam é maior do que maior tam. Maior tam é inicializado com -1 na declaração. Maior tam armazena o maior número de caracteres lidos por uma cadeia de caracteres informada neste programa. Aqui dentro, atualiza-se maior tam e se faz a cópia do nome de maior tamanho em maior nome. Ao final, este nome com a maior quantidade de caracteres é apresentado com fputs na saída padrão. Ao executar o programa, inicialmente informamos o número de nomes a serem lidos. Vou colocar aqui 3. Percebam que eu vou pressionar Enter. Este Enter será consumido pelo getChar. Agora, vamos adentrar no laço de repetição e eu vou informar o primeiro nome. Maria Joaquina. Maria Joaquina foi armazenada na variável nome. Nesse laço de repetição, conta-se o número de caracteres de Maria Joaquina, que no caso é 15. 15 é maior do que maior tamanho, ou seja, 15 é maior do que -1? Sim. Então, Maria Joaquina passa a ser o nome de maior tamanho. Adentrou e aqui dentro copia-se caractere por caractere até completar a cópia. Vou colocar um breakpoint aqui, continuo a execução. Leremos o próximo nome, João Barbosa Silva. Percebam aqui que João Barbosa Silva possui 19 caracteres. Logo, ele passará a ser o maior nome. Percebam aqui que uma nova cópia é realizada. Vou pressionar F5. Leremos o próximo nome. Informo aqui. Amanda Souza, apelido em nome. Bem, contamos aqui a quantidade de caracteres. Esta quantidade não é maior. Voltamos ao cabeçalho do for e será findado neste momento. Ao final, imprimimos o maior nome com fputs. Seu intuito é apresentar uma saída formatada? Logo, deve-se usar a função printf, print formatted. Esta função recebe como parâmetro uma constante cadeia de caracteres e possui o formato de saída e, em seguida, o conjunto de variáveis que fornecerão os dados que serão formatados de acordo com tal string de formatação. Neste caso, tal string de controle, você deve especificar como que será a conversão do dado para apresentação, flags que determinarão alinhamento, comportamento da saída, tamanho do campo de apresentação do dado, precisão numérica de ponto flutuante, além de caracteres literais constantes que serão apresentados na saída. Algumas funcionalidades podem ser usadas no printf são o arredondamento do número de ponto flutuante, o alinhamento de coluna de números, a justificação da saída ou à esquerda ou à direita, o posicionamento de literais em uma única linha, a representação, por exemplo, de ponto flutuante como notação científica e de inteiros sem sinal como representação octal ou hexadecimal, e a apresentação de um dado em um campo de tamanho fixo. Como saída, o printf retorna o número de caracteres impressos ou um código de erro negativo que indica alguma anomalia. Em relação ao formato da informação a ser impressa, se você deseja imprimir um caractere, deve-se usar o formatador %C. Já para imprimir strings, cadeias de caracteres, %S. Para imprimir um int, ou seja, um inteiro com sinal, %D ou %I. Já um inteiro longo, ou seja, um long int,
deve-se usar %LD ou %LI. Já para o inteiro de precisão dupla, long int, deve-se usar %LLD ou %LLI. Se o desejo representar um inteiro unsigned como octal, o formatador deve ser %OR. Se o unsigned precisa ser representado na base decimal, %U deve ser adotado. Agora, se o desejo é representar o inteiro sem sinal como hexadecimal, se utiliza %x, minúsculo ou maiúsculo. Para imprimir endereços de memória, %P. Para se gerar a saída de um float ou um double com uma representação decimal, se utiliza %F ou %L minúsculo f. Já para um long double, você deve usar %L maiúsculo f. Se o desejo é representar um número de ponto flutuante na notação científica, deve-se usar %E, minúsculo ou maiúsculo. E para deixar que o programa escolha a notação mais encurtada entre representação decimal ou notação científica, pode-se usar %G, minúsculo ou maiúsculo. Se você quer captar o número de caracteres escritos até aquele ponto do printf, você pode usar %N. E se você quer imprimir o caractere %, adote %%. Para determinar uma largura mínima de tamanho L de campo em uma saída, pode-se usar %L, em que L é o tamanho mínimo do campo, seguido do código do tipo da informação, conforme tabela apresentada. Neste exemplo, o printf reserva 8 caracteres de campo para apresentar a primeira informação e também 8 para apresentar a segunda informação, com a diferença de que para o segundo os espaços não preenchidos serão completados com 0 e o primeiro simplesmente com espaço. Para determinar a precisão de p casas decimais na representação de números de ponto flutuante, usamos %, número de casas decimais, seguido do código do tipo de formatação de número de ponto flutuante. Por exemplo, neste printf se está imprimindo este número daqui com 4 casas decimais. Para esta segunda entrada, tem-se uma reserva de largura mínima de tamanho 10, seguido de 3 casas decimais. Se você quer que o printf force a apresentação do sinal do número, sendo ele negativo ou positivo, você pode colocar um sinal de mais logo após o %. Neste exemplo aqui, o float terá 4 casas decimais e a saída apresentará o sinal de mais. Já para este segundo, o sinal de menos será apresentado. Se o desejo é justificar a saída à esquerda, logo após o %, você coloca o sinal de menos, seguido do código de formatação da informação. Você pode também usar o modificador asterisco, no qual será substituído pela informação em sequência para determinar o tamanho da largura mínima de campo e a precisão de número de casas decimais. Neste exemplo aqui, a informação 10 será substituída pelo primeiro asterisco, a informação 3 pelo segundo asterisco e o conteúdo a ser formatado é a terceira entrada do printf. Obviamente, você pode usar variáveis inteiras para substituir o modificador asterisco. O printf também fornece como opção o uso do modificador sustenido, no qual força a impressão do ponto para separar a parte inteira da fracionária em informação de ponto flutuante, mesmo que este represente um valor inteiro. Agora, na representação de inteiros sem sinal, como octal, o modificador sustenido força a apresentação do zero antes da sequência de dígitos e força para representação hexadecimal a apresentação de 0x antes da sequência dos dígitos hexadecimais. Neste programa em execução, exemplifica-se as diversas formatações. Temos aqui inicialmente duas variáveis caracteres e cadeias de caracteres. Imprimimos aqui com %C e %S. Aqui tem-se o tamanho da largura mínima como sendo 5. Percebam que para este último, a largura mínima de 5 é ultrapassada. Em seguida, temos uma largura mínima de tamanho 10. Aqui agora, vamos alinhar à esquerda com uma largura mínima de tamanho 10. Vamos trabalhar com alguns inteiros, short, int, long e long. Imprimimos com %D, %LD e %LLD, de acordo com os respectivos tipos.
Aqui vamos imprimir com uma largura mínima de tamanho 5 para cada um dos tipos. Em cada interação, o valor é multiplicado por 10. Em algum momento, vocês perceberão que para alguns essa largura mínima será ultrapassada. E agora recebe 123 e vamos representar a saída de S, I, L e LL com um tamanho de largura mínima 5 e agora com tamanho de largura mínima 5, só que completando os espaços vazios com 0. Vamos multiplicar I e LL por menos 1. Agora, quero forçar a impressão do sinal, apresentando uma largura mínima de tamanho 15, isso alinhado à direita. Agora, vamos fazer a mesma coisa preenchendo o espaço vazio com zeros. Vamos agora trabalhar com inteiros sem sinal, tanto unsigned, long unsigned e long unsigned. Vamos representar primeiro tais inteiros sem sinal como octal, forçando agora a impressão do valor 0, antecedendo os valores octais. Agora vamos imprimi-los como hexadecimal e agora vamos forçar a impressão iniciando com 0x. Temos aqui um ponteiro que recebe o endereço de memória de U e vamos aqui imprimir o conteúdo do ponteiro, que é o endereço de U, o mesmo que foi atribuído no ponteiro P, e o endereço de LU. Foram impressos os endereços de memória. Vamos trabalhar com números de ponto flutuante, um float, um double e um long double. Vamos imprimir os seus valores respectivos com %F e %L maiúsculo F para o long double. Vamos imprimi-los com 8 casas na parte fracionária. Agora, vamos colocar uma largura mínima de tamanho 20 e 8 casas para a parte fracionária. Vamos multiplicar agora D por menos 1. Vamos forçar a impressão do sinal e completar o espaço vazio com 0. Agora vamos fazer a mesma coisa, só que alinhando à esquerda. Agora vamos imprimir tais valores de ponto flutuante na notação científica com E minúsculo, E maiúsculo. Percebam que a única diferença é a caixa da letra E. E aqui vamos imprimir com o formatador G, que decide a menor notação em relação ao espaço entre representação decimal ou científica. Vamos agora usar o marcador asterisco. Estou falando que quero uma caixa de largura mínima 10, quero 2 casas decimais para representar o conteúdo de F. Agora, 10 será substituído neste asterisco, 4 neste asterisco. O conteúdo de F será representado de acordo com essa formatação e usando a mesma ideia, o conteúdo de D ficará numa largura mínima de 20, representando 4 dígitos na parte fracionária. Fazemos aqui a mesma coisa, só que alinhando à esquerda e forçando a impressão do sinal. Agora percebam o uso do marcador sustenido usando na notação de ponto flutuante. Percebam que esses números aqui são de ponto flutuante, porém é um inteiro. Neste caso aqui, será forçada a impressão do ponto. Agora estou usando o %n para ele armazenar o número de caracteres impressos até este ponto. Percebam que eu passo o endereço da variável que vai armazenar um número de caracteres e aqui eu imprimo tal quantidade de caracteres. Uma sequência escape é um caractere de representação especial que é construído usando a barra invertida juntamente a um símbolo. Os principais caracteres escape estão representados nesta tabela. Barra N é uma quebra de linha, barra T uma tabulação horizontal, barra V é uma tabulação vertical, barra R retorna o cursor na mesma linha. Já barra B representa um backspace, barra imprime-se uma barra invertida. Barra aspa e barra aspas duplas imprime respectivamente uma aspa simples e uma aspa dupla. Já barra A emite um som de alerta. Neste código-fonte, exemplifica-se a quebra de linha no primeiro printf e tem-se uma barra T na segunda linha da saída. Ao final da palavra programador, tem-se um novo barra N, ao qual em seguida tem-se um printf que imprime não apareceu e que dá um barra R, retornando o cursor ao início, sendo que E substituirá N, U substituirá A e o espaço substituirá o OR. Por isso, essa
essa palavra não aparece. Temos um _n, ao qual embaixo se imprime você não. Só que vejam, tem 3 /b, 3 backspaces. Então, volta 1, volta 2, volta 3. A partir daqui é impresso. Espaço é bonito. Daí, se tem um /v, ao qual dá-se uma tabulação vertical, se imprime, caiu a linha, quebra-se a linha e imprime-se aspas simples e aspas duplas, delimitando a palavra aspas. Para se realizar uma leitura formatada, pode-se usar a função scanf. Scanf recebe como entrada o formato da informação a ser lida e uma sequência de endereços de memória onde os dados serão armazenados. Como saída, o scanf retorna a quantidade de caracteres lidos ou o sinal de end of file. A string de controle de formatação especifica a conversão do dado a ser lido e armazenado naqueles endereços de memória, além de caracteres de espaço e não espaço que serão desconsiderados na leitura. Quanto às funcionalidades, scanf realiza leitura de stream de entrada, analisando-se todos os tipos de dados da linguagem C, podendo considerar ou desconsiderar caracteres específicos, usando a técnica de scanset. Quanto ao formato do tipo de dado a ser lido, scanf considera %C como a informação caractere, %S como cadeias de caracteres, %HD ou %HI para a leitura de um inteiro short com sinal. Já %D ou %I é considerado para inteiros decimais com sinal, ou seja, um int. Já para um long int, scanf considera o uso de %LD ou %LI. Já para um long int, o scanf considera %LLD ou %LLI para a entrada destes. Se porventura a leitura de um inteiro sem sinal é realizada, então considera-se %HO ou %HU ou %HX para a leitura de um short sem sinal, ou seja, um unsigned short, para ler octal, decimal ou hexadecimal. Agora, para ler um inteiro sem sinal no formato octal, se usa %O. Inteiro sem sinal decimal, %U. Para a leitura de um inteiro sem sinal no formato hexadecimal, se usa %x, minúsculo ou maiúsculo. Já para realizar a leitura de um endereço de memória, usa-se %p. Para ler um ponto flutuante decimal, usa-se %f. Agora, para ler um double, devemos usar %lf, sendo L minúsculo, na formatação do scanf. E para ler um long double, usa-se na formatação do scanf %L maiúsculo F. Já para ler números de ponto flutuante na notação científica, usa-se %E minúsculo ou maiúsculo, dependendo da caixa a ser informada. Ou pode-se adotar também %G maiúsculo ou minúsculo para usar a notação mais curta entre decimal ou científica. A adoção de scanset no scanf permite a aceitação ou exclusão de um subconjunto de caracteres durante a captura do dado. Por exemplo, se entre colchetes for colocado um conjunto de caracteres, a leitura continua enquanto algum daqueles caracteres forem fornecidos. Se algum caractere diferente daqueles for dado, então a leitura no scanf é paralisada. Agora, se colocar entre colchete circunflexo e um conjunto de caracteres, se porventura algum daqueles caracteres for fornecido durante a leitura, então o scanf para de ler. Em outras palavras, aceitam-se nesta leitura todos os caracteres, exceto aqueles informados após circunflexo entre colchete. Também você pode determinar o número máximo de caracteres a ser lidos. Você coloca n, em que n é este número máximo de caracteres, seguido do scanset, podendo ser por inclusão ou por exclusão. Como exemplo, considere a cadeia de caractere
str, com 11 posições. Para que seja possível a leitura de no máximo 10 letras maiúsculas ou dígitos apenas, o scanset usado no scanf será %10, entre colchetes, quero ler apenas letras maiúsculas de A até Z ou dígitos entre 0 e 9. Se for informado qualquer coisa diferente disso, a leitura é interrompida e o conteúdo informado previamente é armazenado em str. Já para ler no máximo 10 caracteres, com exceção do caractere R, eu posso colocar %10, com exceção da letra R. Agora, se durante a leitura eu quero ler no máximo 10 caracteres, pode ser qualquer caractere, com exceção de quebra de linha. Então, neste scanf, str armazenará a sequência de caracteres que possui no máximo o tamanho 10, sendo que no momento em que for pressionado Enter, então a leitura é paralisada. Em outras palavras, eu consigo ler uma cadeia de caractere com espaço no scanf, usando a técnica do scanset. Neste exemplo em execução, apresento para vocês a leitura formatada no scanf. Neste primeiro exemplo aqui, lerei 2 inteiros separados por uma vírgula. Venho aqui, scanf em execução, primeiro inteiro, vírgula, segundo inteiro. Percebam que a vírgula será desconsiderada durante a leitura para a minha extração dos dados. Neste segundo exemplo aqui, os 2 inteiros serão separados por exclamação arroba sustenido. Neste caso, a leitura ocorreu mediante a formatação que eu determinei. Em outras palavras, você pode separar a sua informação por qualquer conjunto fixo de caracteres para determinar a sua leitura. Bom, neste terceiro exemplo, para o primeiro inteiro, será considerada a leitura dos 3 primeiros dígitos informados. Os dígitos restantes serão lidos e armazenados neste segundo inteiro. Percebam, vou informar aqui 5 dígitos. Os 3 primeiros foram considerados para a primeira variável e o restante para a segunda variável. Neste novo exemplo, lerei 2 cadeias de caracteres, sendo que para a primeira eu vou ler no máximo 20 caracteres, desconsiderando a quebra de linha. A segunda string será armazenada na variável S2. Portanto, vou informar dia, espaço, lindo, quebrei a linha, vou escrever agora uma outra string. Percebam que S1 e S2 foram lidos conforme a explicação. Agora, nesta formatação, S1 armazenará a cadeias de caracteres que desconsidera todos os caracteres antes de 2 pontos. Vai desconsiderar 2 caracteres em seguida, sendo 2 pontos e mais 1, e depois vai ler a string S1, que tenha no máximo 20 caracteres, e desconsidera a quebra de linha. Portanto, neste scanf, eu posso digitar qualquer coisa, vou colocar 2 pontos, vou colocar mais um caractere, e ele vai realizar a leitura a partir daqui de, no máximo, 20 caracteres, desconsiderando a quebra de linha. Enter. Percebam que o scanf começou a leitura de fato após 2 pontos e do caractere seguinte. Tudo isso aqui foi desconsiderado. Nesta leitura, se considerará no máximo 20 caracteres, sendo apenas sequência de vogais. Se eu informar qualquer caractere diferente de vogal minúscula, então a leitura de S1 será paralisada. E tudo que vier depois será armazenado em S2. Vou informar minúsculo. Agora tenho um caractere que não é letra minúscula, dou Enter. Percebam que ele leu a sequência de letras minúsculas e o que veio depois foi armazenado na string S2.
Agora, nessa leitura, se consumirá a quebra de linha inicial, que é a que nós já fornecemos. Percebam aqui, ó, quebra de linha. Então, vai consumir a quebra de linha. Será lido no máximo 20 caracteres, sendo esses caracteres letras maiúsculas de A até Z, letras minúsculas de A até Z, dígitos de 0 a 9 ou espaço. Vamos executar. F10. Vou informar aqui, André, espaço 10 e da Cruz. Agora vou dar Enter. Pois bem, vimos aqui que a leitura foi realizada conforme planejado. Como dicas para este episódio, eu peço a atenção de vocês para as distintas possibilidades de formatações entre o printf e o scanf. Vocês viram que existe possibilidades poderosíssimas para ambas, para você trabalhar com dado formatado, tanto na leitura quanto na impressão do dado. E algo bem simples também, que pode-se fazer, é se ter a atenção quanto ao /n antes de se ler um caractere ou string, quando você usa, por exemplo, o fget ou um scanf com scanset. Que maravilha! Chegamos no final deste nosso encontro em que vocês se tornaram expert na leitura e na escrita de informação usando funções padrão da stdio. No nosso próximo encontro, vocês aprenderão a manipular arquivos, de modo a abrir, fechar e apagar um arquivo, seja ele de texto ou binário. Ademais, vocês verão como ler dados e escrever informação em um arquivo, assim como acessar de forma aleatória dados em um arquivo. E por fim, vocês aprenderão também a direcionar o fluxo de informação via terminal. Em outras palavras, vocês poderão usar um arquivo de texto como entrada padrão ao invés do teclado e usar um arquivo de texto para direcionar a saída do seu programa, ao invés de ser a tela do terminal. Portanto, sigam-me, os bons. Não gosto. Pode abrir a cerveja, você merece esse gol, merece. Obrigado. Filma aí, mano. Não, filma no palco. Olha isso, velho. Tem dois alemães em jogo agora. Olha o forró contra o Correia. É nosso. Agora eu só eu. Cadê? Ah, o Rai tampou. Nossa! É pra você, mãe! Essa vai pro Fantástico, hein? 22! Tiririca! Vai pro Fantástico! 22! Ô, Tiririca! Tiririca, dá sua mensagem pro Fantástico aí que nós vamos mandar o gol pra lá. Bola cheia. Eu conto com vocês. Zé Camargo. E você tem como provar que sabe ler e escrever? Eu tenho o meu diploma de matemática computacional da FMG. Se não me aceitar, eu vou morrer! Então Florentina pra nós aí. Florentina. Ah, vai sair o gol. Ah, não, foi. Lateral. Florentina de Jesus. Não sei se tu me... Eu quero meu gol lá. Eu acho que é digno, humildemente pedindo. Fantástico, vai pro Fantástico, certeza. É fantástico. O que você acha disso? Uma puta foto.
sacanagem.